O Amazfit T-Rex 3 é um dos relógios mais completos que eu já tive. Esse relógio custa na faixa de R$ 1.300 e ele tem recursos e especificações muito parecidas com a de um Garmin Fenix 8, que chega a custar até 5 vezes mais que o T-Rex 3. E é por isso que eu acho esse relógio aqui o relógio do corredor esperto. Então vem comigo nesse vídeo para você saber tudo sobre esse relógio e também acompanhar o teste na prática de frequência cardíaca e GPS dele. E por fim eu vou dar a minha opinião sobre se vale a pena ou não comprar um T-Rex 3. Vou tentar pegar algum Garmin um pouco mais de entrada, mas com preço equivalente. Eu com o meu T-Rex 3 aqui há mais de 6 meses e eu não tiro esse relógio do braço. Eu fiz meia maratona com ele, fiz muita trail run e nem para dormir ou tomar banho eu tiro esse relógio. Meu pulso é até mais fino onde que o relógio fica. Ele já é o meu quarto relógio da Amazfit. Eu comecei pelo T-Rex 1, passei pelo GTR 4, comprei o Active 2 e mudei há 6 meses para o T-Rex 3. E eu notei um salto muito grande tanto na construção quanto na qualidade dos dados que esse relógio gera em relação aos relógios que eu tive anterior a esse. Primeiro eu vou fazer um panorama do relógio e também falar quais recursos dele são os que eu mais gosto. E em seguida a gente vai para um teste prático, onde eu saí para correr com esse relógio aqui, com uma cinta cardíaca atrelada ao Strava no meu celular e o relógio no pulso para poder comparar esses dados. E o primeiro diferencial desse relógio aqui é a construção. Toda a frente dele aqui, o bezel, né, é de metal. Isso aqui protege demais esse relógio. Eu moro na roça, faço muito trabalho manual aqui, mexo com enxada, então eu tô sempre esbarrando esse relógio aqui em alguma coisa. E esse relógio aqui, ao meu ver, ele ainda tá impecável. Ele não tem praticamente nenhuma marca de uso. Para vocês terem uma ideia, eu uso uma película. Eu acho que vai dar para ver que a película é cheia de marca de uso, ou seja, já bati essa tela em um monte de lugar, mas a estrutura do relógio ainda está intacta, parece que está zero. Isso para quem faz esporte outdoor é uma beleza. Você pode cair e sair arrastando esse relógio no chão, e se estragar vai ser muito pouco. Com certeza você não vai perder esse relógio aqui por causa de uma queda. E ele não é só a prova d'água, ele aguenta mergulhos de até 45 metros de profundidade. Outro detalhe da construção dele é essa tela. É uma tela AMOLED, e aí para mim ele já fica na frente de muito Garmin nessa mesma faixa de preço que não tem esse tipo de tela. Sem contar que a taxa de brilho dessa tela aqui é de 2000 nits. Eu nunca tive um problema de visualização dos dados desse relógio aqui em nenhuma condição de sol, mesmo correndo ao meio-dia. O sensor de frequência cardíaca dele também é bem grandão, tem bastante luz e é um diferencial desse relógio a frequência cardíaca, mas a gente vai testar isso na prática nesse vídeo ainda. E sobre o GPS, ele tem banda dupla, então promete ser muito preciso. E a Amazfit atualiza muito os relógios dela. E agora ele tem esse recurso de mapa, onde você pode criar rotas de dentro do relógio, mesmo aqui no T-Rex 3 normal. Esse era um recurso que começou apenas no T-Rex 3 Pro e funciona muito bem. Eu tenho um outro vídeo nesse canal aqui explicando os recursos de navegação dele, eu vou deixar o card aqui na tela. E o que sempre me fez escolher entre os relógios da Amazfit em relação a, por exemplo, Apple Watch ou os relógios da Samsung é duração de bateria. E como se não bastasse tudo que eu já falei, a duração de bateria desse relógio aqui é uma coisa de louco. Com o meu uso, que faço praticamente todo dia atividade física, seja na academia ou seja um treino de corrida, esse relógio dura 2 semanas. Ou seja, eu uso o GPS dele, eu uso os recursos de frequência cardíaca, deixo todos os sensores ligados da maneira mais precisa possível e ainda assim eu tenho 2 semanas de autonomia. E é por isso que eu não tiro esse relógio do pulso para nada. A carga dele é muito rápida, eu coloco para carregar durante 2 horas ali, já está carregado, e dali só 2 semanas que eu vou recarregar esse relógio aqui de novo. E a Amazfit já atualizou várias vezes o T-Rex 3 desde que eu tenho ele, e cada vez ela traz um recurso mais legal. Pouco tempo atrás ela trouxe o recurso de mapas, e agora ela trouxe um recurso de teste de limiar de lactato. Esse é um recurso que eu já tinha visto em Garmin, mas agora tem aqui no Amazfit e funciona legal. Caso você queira mais precisão ou você tenha algum dispositivo externo que traga algum tipo de dado do seu corpo ou da sua bicicleta, por exemplo, para o relógio, isso é possível de fazer aqui com o T-Rex 3. Por exemplo, é possível eu conectar a cinta cardíaca ao relógio. Em vez de eu ter os dados aqui do pulso, eu teria os dados da cinta, né, que geralmente é mais precisa. Falando dos relógios da Amazfit de uma maneira geral, o que geralmente se perde em relação ao Apple Watch ou em relação a um relógio da Samsung? Na minha opinião, a gente só perde na capacidade de colocar vários aplicativos aqui. A Amazfit ela tem uma loja de aplicativos, tem bastante coisa legal lá, mas nem se compara, por exemplo, com a loja de aplicativos da Apple. Mas todos os principais recursos geralmente você já tem nativo aqui e só a duração de bateria desse relógio aqui já faz ele sair na frente para mim e justificar muito mais comprar um desse aqui do que comprar um Apple ou um Samsung. Claramente está concorrendo um pouco mais com o Polar, com o Garmin, com o Coros. O T-Rex 3 ele não tem alto-falante, ele emite alguns sons de bip, por exemplo, quando você está treinando. Ele emite um som específico quando algum
dado saiu ali da margem que você definiu, mas ele não tem saída de voz. Mas uma coisa que ele tem e é muito legal é o ZapFlow. E o legal é que o ZapFlow é uma inteligência artificial atrelada ao ChatGPT. Então, além de você poder dar comandos complexos aqui para o relógio, como abrir alguma atividade específica, você pode tirar dúvidas, fazer contas. É como se fosse um ChatGPTzinho aqui dentro. Então, eu posso só segurar o botãozinho aqui. Zap, qual que é o maior animal do mundo? O maior animal do mundo é a baleia azul, que pode chegar a mais de 30 metros de comprimento. Isso é um recurso bem legal. Eu uso muito para poder pedir um timer. Às vezes eu quero um timer com um tempo específico, eu só seguro o botãozinho aqui do ZapFlow e peço um timer de 2 minutos, 2 minutos e meio, que ele já aciona na hora. Essa foi uma explanada dos recursos que eu mais gosto aqui do T-Rex 3. Então vamos para a prática para a gente testar o GPS e a frequência cardíaca dele. Pessoal, estou iniciando aqui a corrida. Estou aqui com o Strava no meu celular, estou usando uma cinta cardíaca aqui no meu braço. Vou iniciar também aqui no relógio e a gente começa a comparação entre eles. Quero dar uns tiros, fazer umas corridas mais leves também, para ver como que a frequência cardíaca vai oscilar, e também vou comparar o GPS, né? A nossa referência vai ser o GPS do iPhone, é um GPS muito bom, muito preciso. Vou fazer todas as esquinas assim e sempre pelo canto direito, que a gente vai conseguir ter uma referência legal na hora de medir a precisão do GPS. E o treininho hoje, pessoal, é só com essa finalidade mesmo, de fazer o comparativo. Estou pensando em fazer uns 3 km no máximo, porque há menos de 2 semanas, em uma prova lá em Luminares, eu torci o tornozelo, inchou bastante, ficou bem feio, e eu ainda estou recuperando. Estou fazendo alguns exercícios de mobilidade, mas tá longe de estar 100%. Agora eu paro um pouco de correr, faço uma caminhadinha, frequência cardíaca baixa, pace tem que abaixar rápido também. Tudo isso vai fazer a gente entender melhor o funcionamento aqui do T-Rex 3. A gente está com 700 metros, frequência cardíaca 1,52. Vou dar um tiro de 200 metros. Bora lá. 200 metros, deu tempo da frequência cardíaca ir lá para 170. Ou seja, um tiro curto e uma resposta rápida da frequência cardíaca. Pelo menos no relógio, depois a gente vai comparar com a cinta. Uma coisa legal para a gente analisar na hora que eu descarregar esses dados no computador é o tempo que o relógio demora para reagir a uma aceleração e uma desaceleração, principalmente na frequência cardíaca e no pace, porque às vezes alguns relógios, quando a gente está fazendo tiro, a gente tira o pé, mas o pace continua lá no alto, demora a estabelecer. Então eu tô fazendo essas pequenas variações de estímulo aqui pra gente poder analisar isso. Agora eu vou pôr 180 aqui de frequência cardíaca no relógio pra gente poder comparar com a cinta. 180, caminhadinha para ver quanto tempo vai demorar para a frequência baixar. Fechando os 3K aqui, acho que deu para variar bastante o estímulo, deu para criar umas pegadinhas pro GPS também. Agora é só ir para casa e comparar. Gente, estou de volta aqui para casa, vamos comparar agora os dados do nosso T-Rex 3 aqui, ó, com a nossa cinta cardíaca. E agora você que é um atleta de elite, que já está acostumado com cinta cardíaca, com treinamento esportivo, você vai falar assim: pô, Isaac, mas você está comparando com uma cinta de braço, uma cinta ótica, em vez de comparar com uma cinta de peito, que é o eletrocardiograma, que é o padrão ouro utilizado para medição de frequência cardíaca? E a resposta é sim. Por quê? A primeira vez que eu saí para poder fazer esse review, eu usei essa cinta cardíaca de peito aqui, coloquei ela e saí para correr. Pessoal, não basta a cinta ser de impulso elétrico, né, eletrocardiograma, para você colocar no peito. A cinta tem que ser boa, porque eu perdi toda a primeira captação que eu fiz comparando o T-Rex com essa cinta aqui. Eu vou colocar os gráficos aqui para vocês verem o tanto que essa cinta aqui errou. E por isso eu precisei fazer hoje de novo esse review usando essa outra cinta aqui da Cospo, que é uma que eu já tinha usado e gostado bastante dela, que é uma cinta ótica de braço. E, gente, eu vou dar uma opinião minha aqui. Se você for comprar uma cinta barata, não compra essas cintas aqui de peito, não. Não é nada prático você ter que ficar trocando as baterias aqui. Inclusive, eu troquei a bateria assim que eu fui fazer o teste, porque eu não queria ter nenhum tipo de problema, e eu tive assim mesmo. A não ser que você seja um atleta que leva isso como profissão mesmo, essa cinta de braço, ela dá uma ótima estimativa, ela não incomoda em nada, porque ela fica aqui no seu braço presa aqui, e ela é recarregável e tem uma luzinha que pisca e indica, dependendo da carga dela, a cor. Essas cintas baratas de peito, você descobre geralmente no meio de um treino, às vezes um treino importante, que a bateria acabou e você perde os dados ali de frequência cardíaca. Eu sei que precisão extrema tá naquela cinta de peito, mas ela tem que ser boa. Se for para comprar uma cinta mais barata, compra uma cintinha de braço, você vai ficar mais satisfeito. Isso aqui é muito mais prático. Vamos voltar agora para o que interessa, que é a comparação entre os dados do T-Rex 3 com o Strava usando a cinta cardíaca de braço. Para começar, pessoal, eu coloquei os dados gerais aqui do treino, então pode ver que teve uma diferença na distância entre os dados do Amazfit T-Rex 3, uma diferença de 70 metros. É uma diferença pequena, mas ela existe. Mas o que dá pra gente analisar logo de cara aqui, né? Aqui dá pra gente ver que, de maneira geral, ambos funcionaram muito bem, né? Conforme eu dava uma pausinha ou uma caminhadinha aqui, a frequência cardíaca caía bem rápido nos dois. Eu senti que aqui no Strava teve uma oscilação menor. Pode olhar que a linha está um pouco mais achatada do que aqui. Aqui a gente tem picos maiores e quedas maiores também.
Gente, agora a gente já parte aqui para análise do ritmo para ver como que cada um se desempenhou. A linha vermelha é o T-Rex e a linha azul é o Strava com a cinta. O que dá para a gente perceber é que o T-Rex reage um pouco melhor aos tiros. Quando a gente para, a velocidade cai primeiro e quando a gente retoma, a velocidade inicia antes. Vocês podem ver que o início e o fim da atividade está bem alinhado aqui. Existe um desalinhamento do fundo aqui, mas o início e o fim estando alinhado, quer dizer que o gráfico está bem sobreposto aqui. Outra coisa que dá para a gente perceber aqui é que a linha do T-Rex aqui de ritmo, ela oscila menos. Olha o tanto que ela é mais contínua do que a linha aqui do Strava. E eu consegui perceber que isso se dá por uma falta de consistência no GPS do iPhone, no GPS do Strava. Eu já mostro para vocês um mapa aqui comparando o trajeto. Mas um ponto positivo que dá para a gente ver é que a retomada do T-Rex é muito rápida e muito precisa. Isso aqui para treino de tiro é ótimo. Falando agora da frequência cardíaca, o T-Rex é o vermelho e o Strava é o azul. Logo aqui no começo eu senti que a cinta ótica errou um pouco, porque eu não dei esse tiro tão grande aqui a ponto da frequência cardíaca subir tanto aqui. Aqui a cinta começa a fazer um pouco mais de sentido. Enquanto isso, o T-Rex 3 teve um ganho contínuo aqui que eu acho que fez bastante sentido com o que eu tinha feito na hora. Aqui a gente tem uma queda por uma caminhada, igual eu disse, retorno aqui muito rápido também da frequência cardíaca, tanto quanto o ritmo. Logo que eu acelerei também, a frequência cardíaca subiu e subiu novamente de uma forma constante, um pouco abaixo da frequência cardíaca da cinta, né? Mas bem aqui no finalzinho, a cinta tem um pico que eu não me lembro de ter dado esse tiro bem no finalzinho aqui, antes de diminuir a velocidade. Então esse pico aqui na cinta cardíaca também não sei se é tão confiável. E olha aqui no gráfico do T-Rex vermelho, o tanto que o retorno aqui a uma frequência cardíaca mais baixa quando eu parei para caminhar foi rápido também. Reforça aquilo que eu tinha dito, que é um relógio muito bom para fazer treinos intervalados. Retomada muito boa, aqui uma oscilação que parece que o T-Rex veio um pouquinho depois da cinta, né? Provavelmente uma acelerada que eu dei. Colocando lado a lado aqui, cruzando um pouco com a minha percepção durante o treino, aparentemente o gráfico do T-Rex está um pouco mais preciso. O legal foi ver que o comportamento, independente da frequência cardíaca tá mesmo ou não, o comportamento de frenagens e retomadas está bem próximo do relógio à cinta cardíaca. Terminando a comparação aqui entre os dados de frequência cardíaca e ritmo, vamos partir agora para os dados do mapa, né? Vamos comparar se o GPS do T-Rex 3 vai ser superior ao GPS de um iPhone 16 Pro Max. Começando aqui da onde a gente largou, lembrando sempre que o vermelho é o T-Rex e o azul é o GPS do iPhone. Olha que logo de cara aqui o vermelho já começa mais na beirada, né? Mais aqui no canto direito, que é o que eu tinha falado que eu ia fazer. E a curva do T-Rex, ela é sempre um pouco mais linear, tá vendo? Se você chegar mais perto, dá para perceber que ela tem mais pontos de marcação, ela tem mais interseções. Aqui no iPhone tem algumas linhas muito retas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o GPS marcou um pontinho aqui, depois ele marcou um pontinho aqui e traçou essa reta aqui entre esses dois pontos. E é por isso que a gente viu que a distância do GPS do iPhone foi superior. Essa demora um pouquinho maior para colocar os pontos no trajeto, faz com que de uma maneira geral todo o percurso fique um pouquinho maior. Vamos continuar acompanhando aqui para vocês verem o tanto que é mais linear aqui o gráfico do T-Rex e o tanto que oscila bem mais o gráfico do iPhone, né? Olha esse pedaço aqui, que diferença. Eu não fiz isso aqui na prática, eu passei reto aqui. Todas as vezes que eu entrava nas esquinas aqui, o T-Rex se comportou melhor. O T-Rex fez o formato da rotatória aqui com bem mais precisão. Lembrando que eu sempre mantive à direita. Esse pedaço aqui fica entre dois prédios e tanto o GPS quanto o iPhone não teve um problema com os prédios aqui, só que novamente a curva do T-Rex para mim faz mais sentido com o que eu fiz lá. Mesma coisa aqui, eu não cheguei a passar por cima dessa árvorezinha aqui, né? Fiz essas curvas aqui, uma mais fechada mesmo, passando bem rente ao calçamento aqui do jeito que está no T-Rex, e a outra eu fiz bem rente passando ao calçamento do outro lado aqui da rua, do jeito que eu fiz aqui no T-Rex também, no traço vermelho. Então para GPS fica claro tanto que esse relógio é bom. Ele tem banda dupla de GPS, né? Então quando o sinal está fraco ele busca outro, tudo isso faz com que a precisão dele seja muito boa para isso mesmo. Se você está com alguma rota no T-Rex ali e está passando no meio de um mato, você vai ter a segurança de ter 2 satélites de GPS disponíveis para poder te manter na direção certa. Então essa foi a análise dos dados e eu vou dar as minhas considerações finais aqui sobre esse relógio aqui, o T-Rex 3. Bom pessoal, eu uso a Amazfit já tem muito tempo, para mim o custo-benefício sempre foi uma prioridade e aqui tem muito. É um relógio robusto, é um relógio que aguenta pancada, então você tem essa segurança de não estar com uma coisa vagabunda ali no seu pulso. Ele é muito confortável, eu não cheguei a falar isso antes, mas essa pulseira dele é de um tipo de silicone extremamente confortável. Ela tem uns detalhezinhos aqui assim também, olha que legal. Os dados GPS dele são excelentes, em qualquer condição o GPS dele é muito bom. A frequência cardíaca interagiu de uma maneira rápida com as retomadas, com as pausas, até um
pouco melhor do que o sensor óptico, que é específico para medição de frequência cardíaca que eu estava usando aqui no braço. Pro meu estilo de corredor, onde eu não sou um atleta de elite, eu faço alguns treinos intervalados, mas geralmente eu quero olhar para a frequência cardíaca ali só como uma confirmação do esforço que eu estou sentindo que eu estou fazendo. Funciona muito bem e raramente eu tenho um problema de frequência cardíaca nele. O tamanho dele no pulso, ele é um relógio grande, então ele combina com pulsos maiores. O meu pulso não é tão grande, eu tenho um pulso até que fino. Pra mim eu achei que serviu bem, mas eu acho que pessoas com pulso mais fino e até mulheres não vão gostar tanto. A minha esposa experimentou, olha aí. E aí? Rola não? Ficou grande? Gigante, muito grande. Passando aqueles... E sobre se compensa mais comprar um T-Rex 3 ou comprar um relógio com um preço similar, por exemplo, da Garmin, o relógio que teria o preço mais próximo seria um Forerunner 5.5. E na minha opinião, só pela tela e pela bateria, esse relógio aqui já valeria mais a pena. Então eu acho um investimento muito mais certeiro pegar um T-Rex 3. Bom pessoal, por esse vídeo é isso. Se você tem um T-Rex 3, deixa aqui a sua opinião a respeito do relógio. Se você não tem, me diz o que você achou que é uma boa opção mesmo ou acha que tem opções melhores. Deixa aqui também as outras opções de relógio que você acha que vale a pena um review. Valeu! E até a próxima.